Eu acabei de ler esse texto aqui do Alex Castro, que é um autor que eu amo muito, e eu tive vontade de ler, porque eu amo ler, então aqui é um texto que eu quero ler para vocês. Vou tentar ler da maneira mais descontraída possível. É minha segunda leitura aí dele nesse momento. Bom, o título do texto é O que importa é o que fazemos. Eu vou tentar ler como se fosse eu falando assim, como se eu não estivesse lendo, como se fosse uma conversa mesmo, tá? Bom, para começar, a gente tem uma enorme dificuldade em perceber nossos próprios processos internos, tanto mentais quanto emocionais. Por isso, muitas vezes, quem está nos observando de fora, ou seja, nos avaliando pelas nossas ações de fato e não pelas nossas autojustificativas, consegue saber o que estamos sentindo melhor que nós mesmos, que nos autojulgamos com base em uma infinidade de informações que muitas vezes, ó, certeza, mais atrapalham que ajudam. Afinal, nós somos o que fazemos, não o que pensamos de nós mesmos. Boas corretoras imobiliárias, por exemplo, né, tem essa história, elas prestam mais atenção na linguagem corporal de potenciais clientes do que naquilo que eles falam. Nada é mais comum, dizem as corretoras, do que clientes que dizem querer, por exemplo, uma casa antiga, mas que só de fato demonstram empolgação quando visitam apartamentos novos. Não é que as pessoas tenham mentido intencionalmente para profissional que está procurando seu imóvel. É que elas de fato não sabem o que querem. E quem? Quem realmente sabe? Nós não sabemos o que queremos e não sabemos o que sentimos. Quando sabemos, não conseguimos articular verbalmente. Quando conseguiríamos, não ousamos, porque temos vergonha, porque queremos agradar, vai pegar mal, a gente magoaria alguém. Então, se afirmamos amar espinafre, mas nunca comemos espinafre, nunca colocamos espinafre no prato, e quando o prato vem com espinafre, não comemos, então não amamos espinafre, né? Talvez até sinceramente acreditemos que amamos, talvez até queiramos amar, mas não amamos. Pelo menos ainda não. Aquilo que fazemos, não comer espinafre, importa mais do que aquilo que falamos. Ai, eu amo espinafre. Nossa inteligência, ela evoluiu, né, como a gente viu, para inventar explicações sofisticadas e falsas que justifiquem nossos comportamentos. O problema disso é que depois, muitas vezes, elas passam a ditar a pauta de futuras emoções. Uma pessoa que terminou uma relação amorosa contra gosto ou com muitas dúvidas, ainda gostando muito da ex-parceira, muitas vezes, para se sentir menos insegura por ter escolhido o término, vai construindo ao longo do tempo mais e mais razões lógicas e razoáveis para fundamentar a decisão que já tomou. E assim acaba desenvolvendo um ranço retrospectivo do ex, sabe, pela ex, fruto mais da necessidade de reafirmar aquela decisão do que de qualquer falha da outra pessoa. Nossos processos cognitivos tendem a encarar aquilo que sabemos que aconteceu como sendo mais previsível e inevitável do que era ou nos parecia antes que acontecesse. Ou seja, se terminei com ela, era óbvio que eu teria terminado com ela. Esse relacionamento não tinha nenhum futuro. É por causa desse mecanismo mental, aliás, que o Alex, como historiador, acha tão importante fazermos também uma história contrafactual das coisas que poderiam ter acontecido. Uma velha teoria das emoções, formulada pelo psicólogo William James há mais de 100 anos, ela vem sendo reabilitada pela neurociência. Choramos não porque estamos tristes, mas ficamos tristes em resposta ao nosso choro. Sinto frio porque percebo que estou tiritando os dentes. No exemplo clássico de James, ao topar com um urso na floresta, não saímos correndo porque estamos com medo. Primeiro saímos correndo, depois elaboramos retroativamente esse medo como explicação para a nossa corrida desabalada. Ou seja, mais uma vez e sempre, somos o que fazemos.
Justamente por isso, outras pessoas muitas vezes conseguem avaliar melhor o que alguém está sentindo do que ela mesma, porque observam o que a pessoa de fato está fazendo, enquanto a própria pessoa se perde em introspecções imprecisas, ou severas, ou indulgentes. Não é à toa que muitas vezes em escolas e escritórios, as colegas já sabem que duas pessoas estão atraídas uma pela outra antes mesmo que elas se deem conta. A nossa percepção de macaquinhas gregárias e fofoqueiras nos adaptou para sermos particularmente eficientes em detectar qual macaquinho está pegando qual. Por isso, se existe alguma fonte de autoconhecimento realmente verdadeira, realmente útil, ela seria. Ai, gosto muito dessa parte. Ela seria não um mergulho em nós mesmas ou uma introspecção autocentrada e traiçoeira, mas sim a observação de nossos próprios comportamentos de maneira fria e objetiva, como outra pessoa nos observaria. E então, ao mudar o modo como agimos, estaríamos de fato mudando quem somos. Afinal, de novo e sempre, o que importa é o que fazemos. A verdade de quem somos é a verdade daquilo que de fato fazemos. Olhar dentro de nós serve não para autoconhecimento, ou seja, para descobrirmos a verdade sobre nós mesmas, que não existe, mas para autoconstrução, ou seja, para construirmos uma narrativa que dê conta da nossa experiência de pessoas humanas. Uma introspecção saudável, portanto, registra isso. Vamos repetir. Uma introspecção saudável, portanto, seria um trabalho não de arqueologia, a descoberta de uma verdade há muito enterrada, etc., mas sim de crítica literária, onde nós mesmos, nossas ações, processos, sentimentos seríamos o texto a ser interpretado. E uma das premissas da boa crítica literária é que não existe uma única verdade a ser descoberta em nenhum texto. Não existe. Pelo contrário, ela é a criação de uma nova verdade a partir daquele texto. Do mesmo jeito, uma introspecção saudável não seria uma viagem de descoberta, mas de autoconstrução, para criarmos a partir de nós mesmos uma narrativa que seja útil, significativa, benéfica para a pessoa que decidimos ser. Como toda autonarrativa é, por definição, ficcional, não existiriam autonarrativas verdadeiras ou falsas, mas somente mais úteis ou menos úteis, mais benéficas ou menos benéficas para o projeto de pessoa que estou tentando me construir para ser. Ironicamente, o objetivo de uma boa autonarrativa é permitir um certo desapego de nós mesmas. Qualquer autonarrativa que me faça continuamente ruminar as mesmas questões não é algo que me faz bem. Por outro lado, se eu consigo explicar para mim mesma uma experiência traumática de modo que ela não precise mais ser ruminada e reelaborada, então eu posso, enfim, me libertar. Ela deixa de ser algo que acontece em minha mente todo dia, toda hora, no presente, agora, para se transformar em algo que me aconteceu uma vez na história da minha vida, lá atrás. Digamos que a minha esposa me abandonou de repente, sem me dar explicações. Uma autonarrativa possível é que fiz algo de péssimo, tão péssimo que ela nem quis me explicar, só fugiu. O problema dessa autonarrativa é que, verdadeira ou falsa, ela tende a consumir minha vida e dominar meus pensamentos por meses ou anos. Mas o que pode ter sido? Por que que ela não me deu uma chance? E se eu perguntar para ela o que eu fiz? Etc, etc, etc. Uma autonarrativa mais benéfica é aquela que me permite, para bem ou para mal, desapegar dessa história, parar de ruminá-la e seguir com a minha vida. Pode ser desde fiz o meu melhor. Se não foi o suficiente para ela, paciência. Se ela foi embora sem nem falar comigo, também não era a pessoa que eu achava que era. Paciência. Até sou uma pessoa difícil, fiz tantas coisas que poderiam ter causado essa fuga. Bem, ela tinha o direito de ir embora. Agora, cabe a mim tentar ser uma pessoa melhor
em futuros relacionamentos. A chave, entende aqui? É sair de mim. Uma pessoa saudável e bem resolvida não é a que faz tudo certo. Quem seria essa pessoa? Ou pior, a que acha que faz tudo certo. Quem teria um ego tão grande? Ou até mesmo aquela com quem só aconteceram coisas boas. Ninguém tem tanta sorte. Mas sim, quem está em paz com sua história de vida, tanto os altos quanto os baixos, e com suas escolhas, tanto as certas quanto as erradas. Chamamos essas pessoas de bem resolvidas justamente porque não passam o tempo todo se resolvendo. Ou seja, pensando obsessivamente em si mesmas, em quem são, no que fizeram e no que erraram, no que lhes fizeram ou como erraram como elas. Pelo contrário, seu foco é em como agir melhor no futuro de agora em diante. De um modo ou de outro, o objetivo de uma autonarrativa de sucesso é me libertar da prisão de mim mesmo, da minha obsessão narcísica comigo, com o meu ego, com os meus traumas, com os meus pensamentos. Penso sempre em uma pintora que foi estuprada 3 vezes ao longo da vida. Não é uma questão aqui de perdoar nossos agressores ou de se iludir que esse nosso mundo terrível é belo e justo, mas de decidir como será a nossa vida daqui para frente. Quando perguntaram à pintora como ela se recuperou, ela respondeu: em um dado momento, temos que escolher quem permitimos que nos influencie. Eu poderia me permitir ser influenciada pelos 3 homens que me fuderam contra a vontade. Ou podia escolher ser influenciada por Van Gogh. Eu escolhi Van Gogh. Ai, é esse fim do texto. O Alex escreveu aqui ao longo do texto tinha uns asteriscos, né? Então ele escreveu aqui observação, né? Asterisco número 1, subseção baseada em Strangers to Yourself, Discovering the Adaptive Inconscious, de Timothy D. Wilson, com alguns trechos da 19ª prática de atenção, escolher agir com cuidado do livro dele Atenção. Os 2 asteriscos desenvolveu esse tema na prisão patriotismo, 3 asteriscos desenvolveu essa ideia mais a fundo na 19ª prática de atenção, escolher agir com cuidado do livro Atenção. E 4 asteriscos, essa história está em Pequenas Delicadezas de Sherry Strayed, publicada em 2012, tá? Bom, esse texto me ajudou muito nessa tarde, nesse momento aqui que eu tô passando na vida, gostei muito dele, e por isso eu me dei essa vontade enorme de gravar. Tá aqui, tá gravado, tá registrado, feliz de tê-lo gravado e obrigada.